Olá, pessoas! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o reino Animalia 9. Porém, vamos começar a ver um filo cordata. Então, vamos começar a ver não mais os invertebrados, certo? Acabou a parte dos invertebrados, lágrimas. Porém, veremos agora o filo cordata, ou seja, o filo que possui a notocorda, que vocês vão dizer, não sei o que é, mas vocês já viram, mas vamos relembrar. Então, como vocês já sabem, né, ritual de estudo, pegar o caderno, caneta, lápis, papel, para anotar os pontos principais que vão ser explicados e descritos na aula, e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, né, vamos falar um pouco sobre o que seria esse filo. Como característica geral, os representantes dos cordados são celomados, que vocês já sabem o que é, são triblásticos, que vocês também já sabem, possuem os 3 folhetos, o celoma possui uma cavidade, né, cavidade celômica, possui os 3 folhetos embrionários, são metamerizados, ou seja, possuem divisões, né, metâmeros, deuterostômios, que significa que a primeira cavidade a ser formada durante o desenvolvimento embrionário é a cavidade anal, posteriormente se forma a cavidade oral, e com simetria bilateral, que vocês também já sabem, pegar um indivíduo, partir ele ao meio, uma lateral vai ser semelhante à outra. Vocês vão encontrar dentro do grupo dos cordados animais que não possuem ossos, certo? Não, nem todos os cordados possuem ossos, e animais que possuem ossos, possuem vértebras, possuem todas as estruturas. Inclusive os protocordados, que vai ser justamente o foco da aula de hoje, são organismos que não possuem vértebras nem ossos, mas que estariam lá na base, que são considerados proto de antigos, né? Na base da formação da linhagem dos cordados. Características gerais. Então vocês têm aí a representação geral de um cordado, e vocês vão dizer o que danado é isso. Esse organismo é chamado de anfioxo. Aí vocês vão dizer, não mudou em nada, eu sei. Mas o anfioxo é um organismo que é utilizado principalmente para estudos embrionários e estudos de anatomia comparada dos cordados. Então, quando falamos de cordados, desenvolvimento embrionário, estrutura física, base, né, a base dos cordados e toda a estruturação física deles, veremos o estudo do anfioxo. Então, primeiro ponto, o tubo nervoso dorsal responsável pelo surgimento do sistema nervoso. Então, vocês têm o primeiro elemento que é observado também na presença do corpo, do organismo do anfioxo, que obviamente todos os cordados possuem ele também. Então, ele tem um tubo nervoso dorsal, que vai ser responsável pelo surgimento do sistema nervoso. Notocorda. A notocorda é responsável pela sustentação do corpo do embrião. Nos vertebrados, a notocorda ela vai dar origem à coluna vertebral. Então, vai ter a formação da estrutura óssea do corpo do organismo. Então, vocês têm aí a estrutura da notocorda logo abaixo do tubo nervoso dentro do corpo do anfioxo. Fendas faringianas. As fendas faringianas, ou branquiais, elas têm a função, principalmente durante o período de desenvolvimento embrionário, são localizadas na região lateral da faringe. Todos os organismos durante os estágios embrionários vão possuir essas fendas, porém, no organismos que não dependem de brânquias, né, organismos que não são aquáticos, eles não vão desenvolver essas estruturas, elas vão desaparecer completamente. Enquanto que em organismos como o ser humano, essas fendas elas vão desaparecer, e organismos como peixes, isso vai se tornar as brânquias futuramente. Então, vão se tornar as brânquias que vão ser utilizadas para a respiração do animal. Cauda musculosa pós-anal. Então, a cauda musculosa pós-anal é encontrada em alguns animais, enquanto em outros desaparecem na fase embrionária, como nos humanos. Então, vocês vão dizer, sim, o ser humano tem cauda? Teve cauda, certo? Durante o processo de desenvolvimento embrionário, todos nós passamos por uma fase em que existe uma cauda, e o correto, né, o natural, é que essa cauda ela regrida e desapareça completamente. Por que eu estou falando normal e natural? Porque vocês vão fazer aquela pergunta maravilhosa. Alguém já nasceu com cauda? Sim, já houve casos de indivíduos que durante o processo de desenvolvimento embrionário a cauda ela não regrediu. Então, como ela não regrediu, ele nasceu com um pequeno prolongamento
abaixo do cóccix. Vocês vão dizer, o cóccix o cóccix ele é um osso que foi reduzido, que sim, ele era a cauda do ser humano. Então, essa cauda, ela, em termos, é para regredir, mas caso isso não ocorra, o indivíduo nascer com a cauda, ela não pode ser removida, porque ela vai carregar parte do tubo neural do ser vivo, do ser humano, certo? Classificação. O filo, né, o filo cordata, ele é subdividido em 3 subfilos, então são subfilos. Nós temos o grande filo cordata e dentro do filo cordata nós temos 3 subfilos, que são chamados de urocordata ou urocordados, né, que nós temos as acídeas como exemplo. Vocês vão dizer também que não sabem o que é isso, parece uma esponja, parece, mas não é, certo? É um urocordado. Cefalocordatas, que nós temos como exemplo os anfioxos, que vocês já viram ali na explicação, e vertebrata, que os vertebrados, né, que nós temos toda a outra diversidade de animais que nós conhecemos, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, entre outros. Então, vocês têm aí toda essa diversidade de organismos dentro de um único filo. Hoje vamos falar basicamente sobre urocordados e cefalocordados. Os 2 primeiros, eles vão constituir o que chamamos de protocordados. Eles não possuem crânio nem vértebras. Então, os protocordados, que são esses 2 grupos aqui, as acídeas e os anfioxos, eles não possuem nem crânio nem vértebras e eles possuem apenas a notocorda como a estrutura básica de estruturação, né? O elemento básico de estruturação do seu organismo, sua estrutura física. Subfilo urocordata. Os urocordados, eles caracterizam-se por possuir a notocorda na região da cauda, na fase de larva. Essa notocorda, ela não persiste nos adultos, né, que é uma característica deles. E outra característica importante é a presença de uma túnica de tunicina, que é um carboidrato, que reveste o corpo do animal. E como, por exemplo, podemos citar as acídeas. Elas também são chamadas de tunicados. Justamente vocês vão encontrar algumas literaturas descrevendo eles como os tunicados, justamente por causa dessa túnica, certo? Desse carboidrato. Então, vocês têm a estrutura, ele é um organismo séssil, como vocês podem observar, né? Preso no ambiente. Lembra uma esponja do mar, mas vocês vão observar que dentro da estrutura do organismo desse animal é bem diferente de uma esponja. Ele possui várias estruturas, possui coração, possui ovário, testículo, possui as fendas branquiais, e são estruturas que estariam lá durante a formação embrionária desse organismo, e que, se vocês forem estudar o desenvolvimento embrionário dele, vocês vão ver proximidades, semelhanças entre eles e alguns outros organismos. Subfilo cefalocordata. Os cefalocordados, diferentemente dos urocordados, possuem notocorda, que se estende da região da cauda até a região do rostro, região anterior. Então, a notocorda ela permanece, ela não desaparece durante a fase adulta, o que permanece durante toda a vida. As fendas branquiais atuam filtrando o alimento e na respiração. Então, ajuda tanto para obter a alimentação do animal, como também na respiração. E o anfioxo, como já falei, né, ele é o principal exemplo de cefalocordado, é o mais estudado dentro dos protocordados. Então, vocês têm toda a estrutura dele, a estrutura básica que é utilizada para estudo e representação dos protocordados e dos cordados em si, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, anotem, podem procurar, guardem para o momento da live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!